Jornaleiros Entrevista. Começando o Jornaleiros Entrevista, a nossa segunda edição no programa, sempre com um convidado especial, né? Que os nossos comentaristas, o Márcio Kaviski, o Marcos Garcia e a Camila Ferreira. E hoje a nossa convidada, a Nádia Mauad, repórter da RPC, do Sport TV, também ali na TV Esporte, às vezes, trabalhou na CBN por muito tempo. Um prazer te receber aqui. E queria que você comentasse um pouco, assim, nosso programa, como é que é, assim, dar conselhos pra gente. O prazer é meu. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar conversando com futuros jornalistas e, com certeza, com futuros colegas nesse nosso dia a dia, não só do jornalismo esportivo, mas do jornalismo. E se preparem, porque a gente trabalha pra caramba. Como você falou, me formei aqui na PUC e é até engraçado. Olha, quando eu vi você, eu não esperava essa voz, viu? Não? Eu levei um choque. Vozeirão, viu? Siga no rádio. Obrigado. Vozeirão. Ou televisão também, pode mandar bala. Mas me formei aqui na Pontifícia Universidade Católica. Já há 5 anos estou na área, comecei como estagiária. Depois, formada, fui contratada pela CBN. Fiz o trainee da RPC, comecei a fazer jogos para televisão, para o Sport TV e para o PFC. Saí da rádio, que é uma paixão minha, é um meio apaixonante. Tenho muita vontade de voltar, quem sabe no ano que vem eu consiga fazer televisão e rádio de novo. Mas é um prazer estar aqui, é sempre muito bom não dar conselhos, porque eu ainda sou nova, tenho 25 aninhos, acabei de me formar também, mas poder trocar ideias, porque sempre esse feedback de vocês, de saber o caminho que a gente está indo ou não está, é muito importante. Bom, e para começar, o Márcio Kaviski vai fazer a primeira pergunta dele, lembrando que esse bloco é sobre futebol paranaense, né? Discutir um pouco as coisas dos nossos times. E o Márcio quer fazer a sua pergunta. Márcio? Primeiro, Nádia, muito obrigado por ter vindo. A minha pergunta, estava falando fora do ar do Paraná Clube. Eu queria saber se você vê perspectiva de futuro no Paraná Clube. Olha, até ontem eu passei muito tempo conversando com o vice-presidente de finanças do Paraná Clube, o Celso Bittencourt, que esse, para mim, está sendo o pior ano da história do Paraná Clube. Querendo ou não, o time caiu no campo para a série prata do Campeonato Paranaense. Tinha essa esperança no julgamento do Rio Branco, que hoje acabou, né? O Rio Branco foi absolvido no caso Adriano. Mas mesmo assim, eu ainda sinto dessa diretoria do Paraná Clube uma vontade de levar o Paraná Clube aquele bom período que foi na década de 90, quando o Paraná Clube teve até uma hegemonia no futebol do estado, conquistando vários estaduais de forma consecutiva. Eu ainda tenho uma esperança. É muito difícil, especialmente que o grupo atual ganhou a eleição. Então você pensa, poxa, se o grupo atual ganhou a eleição, vai continuar a mesma coisa. Mas quando você conversa com os dirigentes, pelo menos nas ideias, na vontade, ainda dá para o torcedor ter uma esperança, mas jogando a Série Prata do Campeonato Paranaense é muito difícil você contratar jogador, patrocinador. Nossa, se o Paraná Clube já tem problema de dinheiro, vai piorar muito no ano que vem. E ainda tem um risco de rebaixamento muito pequeno para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas mesmo nesse período que o Paraná Clube está na Série B, ele nunca tinha chego na última rodada da Série B correndo risco de rebaixamento para a Série C. E o Paraná chegou esse ano correndo esse risco. Então é o pior ano da história do Paraná Clube. Eu tenho a esperança que as coisas melhorem, mas ainda prefiro ver as respostas que a diretoria vai dar nos próximos dias em relação ao planejamento para 2012. Bom, até porque fica a dúvida, né? Já que o time vai ficar 5 meses sem futebol, e lembrando que a Série Prata começa ao mesmo tempo que a Série B. É difícil você imaginar um time com problemas de dinheiro como o Paraná conseguindo montar um elenco para 2 competições. Eu vejo assim que... Não, a dificuldade vai ser tremenda. Como é que o Paraná Clube vai montar um time? Já é uma dificuldade muito grande, apesar de que... Eu vou brincar, mas apenas por brincadeira. Quantos times o Paraná já montou esse ano? Vários. O Campeonato Paranaense foi um, Série B foi outro. Durante a Série B foram montados vários times. Então o Paraná Clube é especialista. Nos últimos anos, não só nesse ano, mas no ano passado, é um time que durante o ano ele dispensa vários jogadores, contrata vários jogadores. Eu até falo muito, o único jogador que foi titular com todos os treinadores que passaram pelo Paraná nessa temporada, Roberto Cavalo, Ricardo Pinto, Roberto Fonseca e agora o Guilherme Maculha, foi o Lima.
Então, para você ver a diferença dos times do Paraná Clube, eu acho que pouca gente vai lembrar do primeiro time que o Paraná colocou em campo na primeira rodada do Campeonato Paranaense desse ano, porque é um time muito diferente do que vai terminar essa temporada. Então, o Paraná Clube está especialista em montar vários times no decorrer dos anos, mas sem dinheiro, com dificuldade de patrocínio, vai ficar muito difícil para o Paraná Clube no ano que vem. Por isso que eu ainda espero uma posição da diretoria nos próximos dias para saber: vai se montar 2 times, não vai? Vão emprestar esses jogadores, pelo menos nesse início de campeonato paranaense, da primeira divisão para outras equipes ou não vão? Quem sabe alguns jogadores até peçam para sair. O Paraná Clube tinha renovações em andamento nessa semana, por exemplo, o Wellington, que é um jogador que eles gostam muito. Será que o Wellington vai renovar? Vai querer ficar? Será que o empresário vai querer deixar ele aqui? Será que os empresários vão querer vir para o Paraná de novo? Vai ficar difícil. Você acha que o planejamento, Nádia, que foi até feito antes de tudo isso, planejamento para 2012, começou a se conversar um pouco sobre isso, você acha que isso atrapalhou o Paraná Clube? Nossa, foi um erro total. Um erro total. Tanto que tinha uma expectativa de ontem serem anunciados o vice-presidente de futebol e o diretor de futebol. E também uma permanência do técnico Guilherme Maculha, que eu sou contra. Quem assiste o jogo do Paraná, quem está no dia a dia do Paraná, eu respeito muito o Guilherme Maculha como pessoa, mas como treinador o trabalho dele não surtiu efeito, ele não tem uma mudança tática durante o jogo. Então, antes mesmo do Paraná Clube definir a sua situação na Série B, eles já diziam que queriam o Guilherme Maculha para o ano que vem, e agora eles já estão reanalisando isso, estão revendo isso. Então, para mim, foi um erro eles pensarem em 2012, se 2011 nem ainda estava fechado. E hoje veio essa bomba do time, agora oficialmente, estar rebaixado para a Série Prata do Paranaense. Bom, agora o Marcos Garcia. Sua pergunta, Nádia. Para Nádia. Então, Nádia, um prazer estar fazendo essa conversa com você. Gostaria de, agora focando nos outros 2 times, os rivais. Nós tivemos um ano muito bom do Coritiba e um ano muito ruim do Atlético. Você cobre os 2 times, geralmente. Gostaria de saber, você lá de dentro, o que você pode perceber que deu tão certo no Coritiba e deu tão errado no Atlético esse ano? Diretoria. O Coritiba, quando caiu para a segunda divisão em 2009, eu lembro que eu conversava muito com o Wilson Ribeiro de Andrade, que no ano que vem vai ser o presidente do clube. Antes mesmo de ser formado o G9, quando o time caiu, e foi uma dificuldade para se formar esse grupo que iria comandar o Paraná Clube, o Coritiba, na Série B do Campeonato Brasileiro de 2010, porque ninguém queria participar do G9. Então esse G9, esse grupo de pessoas que iria administrar o clube no ano seguinte, ele foi mudando. Eu lembro que um dia antes da chapa ser registrada, mudou-se um nome ainda, saiu o Ricardo Gomide e entrou o José Fernando de Macedo. E todo mundo esperava que o Coritiba entrasse num declínio total. Caiu no ano do centenário, aquela barbaridade que aconteceu no final do jogo contra o Fluminense, mas foi um time que se reorganizou, se reestruturou, foi buscar pessoas de confiança na parte administrativa, que são pessoas que não aparecem muito, né? Como o Márcio Schwab, que vai estar integrando esse novo G5 do Coritiba, que na parte financeira é um expert, o Wilson Ribeiro de Andrade, que é um baita administrador. Então foi um clube que se reestruturou internamente, passou isso para os jogadores e uma coisa assim fenomenal que eles fizeram. Eles identificaram os líderes dentro do grupo, que são o Pereira, o Edson Bastos e o Jesse, chamaram os 3 e falaram: vocês estão com a gente? Então a gente está fechado com vocês. Olha, a gente não vai poder pagar bicho no primeiro semestre, a gente vai pagar tudo para vocês no final do ano, mas o salário de vocês vai estar em dia. E acertaram toda essa situação e o Coritiba, junto com o seu elenco, virou uma família. Fez uma parceria também com a LA Esportes, que no Coritiba está dando certo, no Paraná Clube não deu tanto. Então o maior acerto do Coritiba foi se acertar internamente, virar uma gestão profissional com um projeto para 5 anos. Já o Atlético, é só ver a diretoria política do clube, é totalmente uma bagunça, foram vários erros na diretoria. Quantos diretores de futebol passaram pelo Atlético Paranaense? Eu não acho que foi um erro o Atlético trazer na época o Ocimar, gerente de futebol. Eu acho que a torcida não estava preparada para ter um paranista no comando do futebol, mas eu ainda isento um pouco da culpa dele, porque às vezes ele não tinha nem dinheiro para viajar, porque a diretoria não dava para ele para ver jogador. Então foram muitos erros nos últimos anos do Atlético em relação à política e diretoria e gestão de clube. Não se preocupar só em dinheiro, mas se preocupar com o rendimento da equipe em campo. Mas eu acho que o Atlético está começando a acordar para isso. Eu acho que no ano que vem, depois dessa eleição, dependendo
de quem ganhar. Eu acho que as duas chapas vêm com essa intenção de reestruturar o Atlético na parte administrativa, que foi o que deu certo quando o Atlético foi campeão brasileiro, foi vice da Libertadores, quando o time era comandado por uma pessoa só, mas pelo menos todo mundo sabia que era essa pessoa que comandava, era essa pessoa que delegava. Hoje o Atlético, não se sabe quem comanda o Atlético. Existe um presidente, mas ele delega muitos poderes e acaba que um passa por cima do outro, um não gosta, é muita conversinha e pouca ação. Ok. Bom, agora a Camila Ferreira, estreando aqui no Jornaleiros Entrevista, vai fazer a sua pergunta. Camila? Boa tarde, Nádia. Então, a situação do futebol paranaense na Série A hoje, como já foi falado, tá muito extremista, assim. E o Atletiba vai ser jogado meio que para decidir tudo, assim. Você acha que seria melhor para o futebol paranaense o Coritiba conseguir o acesso à Libertadores? Ou, tipo, bom não é, mas o Atlético cair, mas o que seria, tipo, agregaria mais, assim, isso compensaria o Coritiba conseguir o acesso em cima, sabe? Olha, vendo como jornalista, para mim seria bom ter os 3 na primeira divisão. Atlético, Paraná Clube e Curitiba fortes, porque valoriza o nosso futebol paranaense. Muito se fala que a imprensa não valoriza o futebol paranaense. Empates, tudo bem, eu posso até concordar, mas como é que a gente vai valorizar um futebol paranaense, por exemplo, a situação do Paraná Clube? Não tem como você valorizar. O que aconteceu com o Curitiba em 2009, muito difícil a gente valorizar o que aconteceu. A situação do Atlético, o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e foi assim durante boa parte do campeonato. O time só saiu uma rodada da zona do rebaixamento. Não tem como a gente valorizar. O Coritiba, muitos torcedores do Atlético me mandaram e-mail, mandaram mensagem, mandam para a TV, que a imprensa está puxando muito o saco do Coritiba. Então, quando a gente valoriza um clube que está fazendo certo, conquistou 24 vitórias consecutivas, a gente está puxando o saco. E porque a gente fala a realidade de Paraná Clube e Atlético é porque nós somos todos coxas brancas. Não é assim, então é complicado. O que eu preferia era que o Coritiba tivesse na Libertadores, que o Atlético não tivesse nessa situação no Campeonato Brasileiro, lutando por um rebaixamento até a última rodada. Esse Atletiba, nossa, promete assim muitas emoções. E eu espero que a polícia dessa vez tenha muita consciência, as pessoas responsáveis pela segurança de quem vai participar desse clássico, do que pode acontecer. Porque, infelizmente, já se cria, a gente já fala do clássico, já fala do clássico, já fala do clássico. Um time podendo cair para a segunda divisão, outro podendo ir para uma Libertadores, que ainda existe essa chance, é difícil, mas existe. Então, mas ainda para mim seria melhor ter os 3 na primeira divisão, os 3 bem, o que é muito difícil acontecer. Bom, agora a minha pergunta é mais sobre o Pinheirão, né? Com a decisão, agora o leilão foi cancelado e tinha a proposta do Coritiba, junto com uma construtora, de criar um novo projeto para o estádio. E eu lembro, inclusive, se eu não me engano, foi quando o Mauro Celso Petralha deu a ideia de Arena Atletiba em 2006. E os torcedores não aceitaram muito até. E na mesma época foi feita uma pesquisa que os torcedores do Coritiba não gostariam de que o time jogasse no Pinheirão. Você acredita que hoje, se houvesse um projeto, se de fato o Coritiba tomasse a decisão de fazer um estádio no lugar onde é o Pinheirão, ali no Tarumã, o torcedor aceitaria com facilidade? Porque o Couto Pereira fica numa região central e o Pinheirão fica mais distante, ali na região do Tarumã, próximo a Pinhais. Eu queria saber de você se o Pinheirão para o Coritiba, ele seria uma boa solução. Questão de logística. Eu acho que o Pinheirão, antes do Pinheirão, a gente pensava que era muito longe. Nossa, o Pinheirão é longe, o Pinheirão é longe. Hoje o Pinheirão ficou muito perto, por incrível que pareça. É 2 toques você tá no Pinheirão. Eu acho o Pinheirão um lugar ideal para se construir um estádio. É muito espaço, dá para você construir um baita estádio. A localização é boa do Pinheirão para qualquer time de futebol que queira construir um estádio ali. Hoje, o torcedor do Coritiba ele mudou bastante, especialmente com essa mentalidade da diretoria, de um projeto novo, de um projeto grande, novo CT, novo estádio. Ele mudou muito a cabeça. Eles viram que para você crescer, para você se manter como um time de ponta, você precisa se modernizar. Coritiba vai começar a construir seu novo centro de treinamentos. A diretoria tem essa ideia de novo estádio. Durante o tempo que essa notícia vazou do Pinheirão, a diretoria acompanhou todas as reações dos torcedores. Todas. E eles se impressionaram. Em uma pesquisa feita por cima, em comentários em redes sociais, comentários de matérias que foram publicadas na imprensa, eles trouxeram um número. Mais de 87% da torcida do Coritiba
Nessa pesquisa, só em redes sociais, comentários em notícias que saíram na Gazeta do Povo, na Tribuna do Paraná, mais de 87% de aprovação do torcedor. Então eles se impressionaram, porque eles acharam que não teriam essa aprovação, especialmente por essa pesquisa que aconteceu anteriormente. Inclusive, na época, se você perguntar hoje para o Wilson Ribeiro de Andrade, o que você acha de uma Arena Atletiba? Ele é totalmente contra, porque essa pesquisa foi feita quando o Petralha veio com essa ideia, se seria interessante fazer uma Arena Atletiba, e a torcida do Curitiba foi totalmente contra, não jogaria no mesmo estádio que o Atlético. Mas hoje o Curitiba mudar de casa, sair do Alto da Glória para o Tarumã, é uma ideia que agrada mais o torcedor, sim, do Curitiba. Ainda tem aqueles saudosos, né? Que, poxa, foi aqui que eu vi isso, foi aqui que eu vi aquilo, mas hoje o pensamento de modernizar é maior do que esse pensamento de saudosismo. Tá certo, estamos encerrando esse primeiro bloco. No próximo a gente vai falar um pouco mais de jornalismo, as dificuldades da profissão. Então não sai daí que nós já voltamos. Estamos apresentando Jornaleiros Entrevista.